Pronto, boa noite, já estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui num bate-papo com Marcelo Galvão, nessa tela aqui, ó, do lado, e Miriam Rebelo, mais acima, tá? Então, pessoal, aproveita, tá? Duas pessoas, assim, que eu confio muito e pessoas, assim, que estão no meu coração, tá bom? Aproveita. Aproveita e apresenta a Miriam, da onde você conhece, né? Conta um pouquinho dela. Vai você, vai, Marcelo. Tá bom. Gente, a Miriam foi professora minha e do Padre Glênio, né? Lá, faz tempo, mais de 5 anos. Não conta muito tempo, não. Mas são tempos de conhecimento. E, por incrível que pareça, ela foi nossa professora de sonhos. Então, no segundo encontro, a gente falou de sonhos, né? Uma boa parte a gente tinha aprendido com a Miriam. É verdade. Depois, quando nós começamos o projeto, a gente já estava iniciando o projeto, já tinha algumas coisas. Sonhando, falamos assim, precisamos de uma pessoa com uma grande experiência de psicanálise e que tenha essa disponibilidade para ajudar quem vai ajudar. E convidamos a Miriam, e a Miriam se tornou a nossa diretora clínica, né? Ela cuida de todos os terapeutas, não só seleciona, vê quem vai entrar, checa a capacidade das pessoas, como, ao mesmo tempo, ela cuida de um grupo que ninguém sabe que existe. Eu vou contar, tá, Miriam? Tá bom, pode contar. É um grupo de estudo, né? Para atuar no nosso projeto, a gente pede que as pessoas tenham supervisão. O que é supervisão? Que os terapeutas sejam acompanhados de uma pessoa com experiência que possa acrescentar, né, recursos. Trocar, né, ampliar a visão, né? Então, a Miriam tem esse papel muito importante no projeto, né? E daí, quando a gente está fazendo essas lives, a gente pensou assim, como é que a gente pode ajudar a refletir sobre... Aliás, eu gostei muito de uma frase sua, Miriam, não faça da pandemia o pandemônio, né? Eu acho que é bem essa a proposta da reflexão de hoje. Sim. Né? Bom, e para te passar a palavra, a gente colocou o tema... Primeiro, acho que vale a pena a gente levantar, ver se eu estou errado, Miriam. O psiquismo é individual, né? Cada indivíduo tem um jeito de funcionar que é todo seu, né? Então, quando a gente fala desenvolver recursos emocionais, a gente não pode dar resposta, faça assim ou faça assim, porque depende do psiquismo individual. Então, a proposta do nosso encontro não é dar receita, nem dizer, imagino que as pessoas vão perguntar, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Mas eu acho que vale mais a reflexão sobre esta questão de desenvolver recursos emocionais. Nem sei se esse termo é claro. Então, tá com você. Conta pra gente. Dá para desenvolver? O que é recurso emocional? Conta pra gente. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sei que tem muita gente amiga participando. Eu agradeço o convite, né, do Marcelo e do Francisco. Esse projeto é uma alegria, é um aprendizado, assim, todo dia. É muito gostoso estar com o grupo, tem um grupo maior dos psicoterapeutas, tem outros supervisores que fazem parte também, e é muito crescimento. É muito gostoso poder trabalhar. Então, quem quiser, está aí o convite também estendido, né? Mas, assim, a gente vem falar hoje um pouquinho desse aparelho psíquico, né? Que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, que, afinal, nesse tempo de pandemia, coitadinho do nosso emocional, né? Fisicamente, a gente sabe, tem ouvido aí, né? As pessoas Angélica, falar...
A tela da Miriam. A gente tem ouvido falar, né? Então, assim, olha, para manter a saúde, né? A boa saúde, faça isso. Bom, então alimente-se melhor, faça exercícios físicos, durma bem, né? Em termos psíquicos, a coisa não é bem tão concreta assim, né? A gente vai precisando conhecer um pouquinho mais, né? Que recursos a gente tem. Ao nascer, né? Desde a hora que você nasce, o nosso psiquismo desenvolve alguns recursos que eu chamaria assim, onipotência, controle, eles têm nome, né? Então, eu não vou querer entrar muito nessa parte teórica, mas não tem jeito, né? Tem que dar nome aos bois, como se diz, né? Então, assim, vamos olhar, uma criança, né? Ela precisa ter muita onipotência, né? Por quê? Porque ela é tão frágil, né? Se ela olhar para a fragilidade dela, ela desanima frente à vida. Então, ela precisa acreditar que ela é forte, que ela aguenta tudo, que ela é igual ao super-homem. Isso vai dando ânimo para ela fazer enfrentamentos. O adolescente também, ele tem uma carga de onipotência ainda, né, dentro dele muito forte. Então, ele também acha que ele nunca vai ficar doente, que ele pode fazer um monte de coisa, né? E aí, na vida adulta, essa onipotência, ela tende ou espera-se que, né, ela vá atingindo um certo equilíbrio, né? Então, assim, o que a gente observa aí na pandemia? Algumas pessoas me perguntam, né, e falam assim, nossa, mas o que acontece, Miriam, né, indignados, né, o que está acontecendo? Olha, sabe aquela pessoa, o fulano, né, ele é uma pessoa tão culta, né, e ele saiu sem máscara, e ele sai todo dia, e ele diz que ele não vai pegar Covid, né, se expondo, né, que ele não vai pegar o Covid. Então, assim, é uma situação em que a pessoa, né, ela está usando esse recurso que ela usou lá na infância, né? Só que ela está usando agora na vida adulta de uma maneira desproporcional. Já precisaria ter baixado essa onipotência dela. Ou ela precisaria identificar, né, para que ela não usasse no momento e se colocasse em risco. Então, assim, quando eu não tenho um conhecimento daquilo, né, que eu estou usando em excesso, eu me coloco em risco, né, eu desequilibro o meu físico também, quando eu não sei usar devidamente o meu emocional. Uma outra situação que eu poderia contar para vocês, que as pessoas também têm comentado e falado, né, é a questão aí do egoísmo, né? Como eu disse, quando a gente nasce, a gente é egoísta, né? E um certo egoísmo a gente vai precisar carregar a vida inteira, para a sobrevivência, inclusive, né? Mas se ele ficar exagerado e ele continuar excessivo, né? A gente chama as pessoas de narcisistas, né? Aquela que se voltam tudo para si, o eu primeiro, ela é o centro do universo, né? Então, assim, se esse aspecto psíquico ficar exagerado, né? Essa pessoa não vai conseguir enxergar o outro. E nesse momento de pandemia vai acontecer o que vocês viram, que todo mundo ficou perguntando, mas por que as pessoas compram tanto papel higiênico? Ou por que aquelas pessoas compraram carrinhos e carrinhos de compra? Porque ela está pensando só nela, ela não consegue alcançar, né? Então, esse aspecto está exagerado, né? E se a gente considerar que nesse momento, né, social aí, né, é muito preciso olhar para os lados, né? Não vai dar para sobreviver sozinho. Se a gente olhar historicamente, em tempos de guerra, as culturas, né, as sociedades que se refizeram, elas se refizeram unidas, não foi no egoísmo. Muito pelo contrário, foi se unindo muito para se reconstruir, né? Então, lógico, nós estamos num momento, né, que é um pouco parecido. Eu costumo comparar, eu falo assim, nossa, eu acho que a gente está vivendo um momento muito semelhante de guerra, né, que também é preciso se unir, né, sair do seu casulo, né, mas aí basta dizer, olha, você precisa sair do seu casulo, e falar, falar. Não, se essa pessoa tiver dentro de si esse egoísmo exagerado, vai ser muito difícil, né? Então, como eu disse, nós temos vários aspectos emocionais borbulhando dentro de nós o tempo todo, e a gente precisa aprender a administrar. Como eu disse, como adulto, né, eles já se acomodaram, né? Então eu digo assim, que é como aquele ursinho, eu falo ursinho encardido, aquele
cobertorzinho encardido, que a criança carrega, e a mãe fala, ai, olha, vamos lavar. Não quero que lava. Olha, vamos jogar fora, já está velho. A criança fala, não pode. Ela não quer se desfazer daquilo. Ela fica agarrada, né? Então, assim, tem adultos que eu digo que carregam esse ursinho. É alguma coisa que já não faz sentido, mas ela quer usar o tempo todo, né? Um recurso que já não é tão bom. Né? Então, eu diria que esse é o ponto para a gente poder começar a conversar aqui em termos de recursos. Será que eu estou usando o meu recurso bom nesse momento de pandemia? Né? O que está exagerado dentro de mim? Ou aquilo que eu desconheço? Né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa excessivamente controladora, eu vou sofrer muito agora na pandemia, muito mais do que uma outra pessoa, porque eu queria controlar tudo e agora, como está difícil controlar. Então, eu não posso nem responder quando é que eu volto, né? Quer dizer, não posso fazer planos nem de férias, nem de nada. Então, assim, a pessoa controladora, ela está muito mais infeliz, né? Porque ela perdeu essa habilidade, esse uso que ela fazia excessivo, né? Então, ela vai sofrer mais. Aquela pessoa que entende que não dá para controlar, que ela vai ter que suportar, não que seja fácil, eu não estou aqui para enganar ninguém, né? Não que seja fácil, nós estamos em tempos difíceis, desafiador, né? Desafiador. Mas fica muito diferente quando você vai tomando consciência do que tem dentro de você, quando você presta atenção no que está acontecendo, quando você nomeia a sua emoção. Né? Então, por exemplo, eu estou ali na minha semana agitada, né? Então, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou mais agitada? Né? Da onde vem essa agitação? Outro dia, uma pessoa me contava, eu achei fantástico, ela dizia assim, sabe, eu não sou uma pessoa de consumir muitas coisas, não, nem tenho esse interesse, mas eu resolvi essa semana começar a comprar umas coisinhas na internet, comecei a comprar, e aí eu ia para a janela e ficava olhando para a janela, esperando a entrega, e aí depois a gente começou a conversar, e a gente descobriu na conversa que comprar para ela significou ter esperança, né? Olha só como as pessoas começam a entender o que elas estão fazendo quando elas mergulham, né, no seu interno. Mas o que é isso que eu estou fazendo? A gente foi conversando, então, comprando, eu achei que lá na frente eu vou usar, porque está tão difícil ter esperança, né? Você vai comprar para usar onde? Em casa, do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, fica muito restrito, né? Então, é isso que é importante. Então, eu acho que agora eu não quero me estender muito, senão vai ficar menos tempo, né? Acho que as pessoas têm perguntas aí. Vocês querem estar colocando mais uma coisa? Está ótimo. Ainda não chegaram as perguntas, só dizer às pessoas, né? Tem quase 40 pessoas acompanhando, podem mandar suas perguntas e comentários, a gente vai passando para a Miriam, né? Queria só pedir uma coisa, que você falou do narcisismo, e eu não sei se esse termo é tão conhecido, né? A não ser na música do Caetano Veloso, que Narciso acha feio que não é espelho, né? E acho que valia a pena aprofundar um pouco. Eu falei bem resumidamente, né? É quando o indivíduo realmente fica voltado para si mesmo, né? Ele se coloca como centro das coisas, né? Então, assim, quando você, por exemplo, adoece, até é preciso que você tenha uma dose de narcisismo, porque você precisa se voltar para si, para se cuidar, né? É importante. Né? Mas quando você tem um exagero desse narcisismo, né? Então você não enxerga o outro, não tem espaço para conviver, né? O olhar está focado o tempo todo em você, não tem divisão, não tem troca, eu acho que isso é muito importante, né? Não tem como trocar afeto. A Dolores está perguntando, como controlar a ansiedade sabendo que essa situação não tem data para acabar? O melhor é produzir, mantendo-se ativo, ou relaxar e ter paciência? Então, né, acho que a ideia é que nada é estático, né? Então, quando a gente fala de equilíbrio, às vezes as pessoas têm uma ideia de algo assim constante, né? Não, equilíbrio é isso, ó. A gente está um pezinho aqui, um pezinho ali. E desequilíbrio, eu diria que é isso,
né? Se a gente fosse pontuar, estar em equilíbrio, eu diria que é estar entre 6 e 4, né? Um grande desequilíbrio seria 8 e 2, vamos dizer assim, né? Então, só para ter uma ideia, para ficar um pouquinho, né? Então, assim, quando a gente sente... Volta um pouquinho a pergunta aí, só trocou aqui, perdi a tela, como controlar a ansiedade, né? Então, a ansiedade, né, ela aparece quando você tem uma situação nova, né, de medo, né? Tudo aquilo que a gente desconhece, a gente sente ansiedade. Então, por exemplo, eu, diante dessa situação, durante a semana, também fui tomada de ansiedade. É uma situação inédita, né? Agora, o quanto de ansiedade eu fui tendo durante a semana e não fui prestando atenção ou fui cuidando, falando, peraí, mas calma, Miriam, não é o fim do mundo, né? Você vai fazer lá uma apresentação. Ai, mas e se der alguma coisa errada? Pode dar errada, não é tão importante. Será que é tão importante, né? Então, você vai conversando com essa ansiedade para ver a dimensão que ela tomou dentro de você, né? Então, oi? Pode falar, Marcelo. É que, entre a pergunta dela, produzir ou relaxar, eu acho que as duas que você está dizendo. Sim, sim. Porque eu vi muita gente culpada porque está tendo preguiça, porque está dormindo mais, né? Quer dizer, essa coisa assim, como se não pudesse relaxar. Exatamente, e até, né, eu acho que o importante é isso, eu falo para as pessoas, gente, nós estamos numa situação atípica, e quem vai se conhecendo, percebe, se escuta e fala, hoje eu preciso parar, hoje eu não posso produzir muito, hoje eu não estou bem, o confinamento, ele traz umas sensações muito estranhas, né? Então, as pessoas vêm descrevendo isso, dias em que elas não querem falar muito, ficam mais acuadas, porque nós saímos da nossa rotina abruptamente, né? Nós fomos tirados de muitas coisas, nós estamos vivendo muitas perdas. Então, assim, eu deixei de visitar meus amigos, meus familiares, eu deixei de ter trocas de abraço afetiva, né, que me nutria. Então, eu estou no deserto. Se eu parar para pensar, eu estou num deserto. Né? Então, o meu interno, ele tá entendendo a lógica, logicamente eu entendo tudo isso, mas as minhas emoções começam a se inquietar, e elas se manifestam. Então, tem dia que eu posso estar mais agitada, tem dia que eu posso estar menos produtiva, mais desanimada, né? O cenário chama para um desânimo, porque eu não sei. Olha lá, nós estamos falando, quando eu não sei, o ser humano odeia não saber. O ser humano, ele quer dar resposta. Então, assim, esse processo de ficar sem saber é desafiador. Com coisa que pudesse controlar e saber, né? Exatamente, a gente acredita, a gente fica acreditando que a gente sabe. Né? Miriam, porque também cair no não saber é desesperador, né? A gente entender que a gente não tem esse controle é importante, né? Mas ficar o tempo todo no não saber desestrutura profundamente. Mas o Alexandre está perguntando, acho que você complementa aí, né? Deixa eu ver se é o Alexandre. Não, a Márcia. Como manter-se bem com a constante ameaça de nossa morte e dos nossos entes queridos? Então, né, essa questão da morte, né, eu penso que é dura de olhar, né, porque todo mundo vai enfrentar em algum momento, né, a morte, ou a sua morte, ou a morte do outro. Então, eu costumo dizer que é importante a gente sempre olhar, né, para aquilo, até para aquilo que a gente tem medo, né? Eu até brinco e falo assim, às vezes a gente, sabe quando a gente brincava na parede, fazia aqueles movimentos, e a sombra ficava maior e a sombra ficava menor, né? Então, eu disse, quando a gente se aproxima, né, a coisa fica menor, né? A gente vai entendendo que aquilo acontece, né? Não existe uma forma, eu acho que de se preparar, por mais que a pessoa entenda que ela pode perder alguém, né, e está prestes a perder, não existe, as reações nossas na hora que acontece nos surpreendem, mas ajuda a gente a entender que isso acontece, ter uma aceitação sobre esse processo natural que é perder alguém,
né? Os nossos entes queridos, no caso. Agora, neste momento, se eu ficar pensando, né, o tempo todo que eu posso perder alguém, realmente é desesperador. Eu tenho que sim pensar, né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas vão pensando, né, nesse momento aí, desse Covid ameaçando aí as vidas, né? É isso. Nossa, eu posso perder alguém, né? Como é que eu vou reagir diante disso, né? Então, assim, poxa, eu tenho que aprender a lidar também, não é só com a vida, mas eu tenho que aprender a lidar com a morte. E aí, que tipo de reação eu posso ter? Eu tenho uma aceitação, eu me revolto e não aceito aquela pessoa que mergulha na dor, quando perde alguém, não sai da dor e não toca a vida. Quem você quer ser? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer, porque em algum momento da vida você vai perder alguém muito significativo, né? E aí você vai ter que escolher o que eu vou fazer. Eu vou ficar aderido na dor, ou eu vou aceitar que por um tempo eu vou ficar triste, aquilo vai doer, como é que eu vou guardar as boas lembranças, ou como que eu vou manter gostosamente e matar a saudade daquela pessoa. Isso é um processo, né? Mas escolher, né, por passar por esse processo. E eu diria assim, nesse momento, né, ao invés das pessoas ficarem aderidas ou preocupadas com quem ela vai perder, os seus entes queridos, desfrutem dos seus entes queridos, né? Eu acho que é o que dá para a gente fazer, desfrute bastante. Né? A pandemia ajudou muito nisso, a perceber que gosta das pessoas e precisa cuidar delas. E o que a gente tem de verdadeiro é o aqui e o agora. O que nós temos é o hoje. O que eu tenho neste momento é o que eu estou vivendo aqui. Perfeito. A Fabiana pergunta: precisei procurar um psiquiatra, acabou o remédio. Tenho receio de voltar ao médico porque o pavor rodeia sempre que eu tento sair. Como fazer o que eu gosto se quando estou em crise não tenho vontade de fazer nada? Acabou o remédio, preciso voltar ao médico, porque então, veja bem, né? Então, o primeiro passo é assim, né? É o psiquiatra que vai dizer para você, se você estava em tratamento, né? Ele que vai dizer para você da importância de manter esse tratamento, até porque os tratamentos, né, quando interrompidos, abruptamente, às vezes trazem muito mais prejuízo, né, do que uma interrupção acompanhada pelo profissional. O ideal é sempre um acompanhamento e não você ser o próprio doutor de si mesma, né? Então, o que eu indicaria para você realmente é busque telefone, porque agora a gente está numa situação que precisa mesmo do online, né? Então, vai atrás do seu psiquiatra, descreva os seus sintomas, para que ele possa dizer se você ainda precisa de ajuda, né? E normalmente, quando a pessoa faz um acompanhamento psiquiátrico, a gente sabe que ela precisa também da ajuda da psicoterapia, né? A medicação, ela dá conta aí dessa parte química, mas você aprender a identificar suas emoções é mesmo numa psicoterapia, né? Perfeito. Agora, se você não tem um psiquiatra, se você foi atendido no SUS, se você foi atendido em algum lugar que você não tem como entrar em contato, né? Não sei, entra em contato particular comigo ou com o Padre Glênio e a gente verifica com os psiquiatras do projeto se eles poderiam emitir a receita ou fazer uma consulta online com você. Eles normalmente não atendem quem não está em tratamento psicológico, mas diante da emergência a gente tenta ajudar aí, né? Oi, voltei. Meu cabelo não está muito legal, mas eu voltei. Seus fãs aí do Campo Limpo, né? Pessoal, estão me vendo aí? Estamos sim. A gente estava num assunto complicado, falando do medo da morte, de perder as pessoas queridas. Claro. Eu morro de medo de perder a Miriam e o Marcelo. Por isso que eu desapareci. Mas é bom ir tratando isso, porque é sempre bom. A gente vai morrer, né? Eu já estou velhinho. Por isso eu tenho Carmen Mion na minha vida, minha analista. Ok. Tá. Angélica, voltei. Pessoal, tá ok aí? Tá tudo ok.
Vamos lá. Tá bom. Beleza. Perfeito. Bom, eu acho que pode pôr a Miriam em primeiro plano e a gente vai conversando. O Jefferson deixa eu voltar no Jefferson que eu perdi. Como devemos proceder nesses tempos ao depararmos com um narcisista? Essa coisa, o cara que acha que só ele sabe, que só ele pode decidir, que ele é o máximo. Como lidar com essas pessoas? Que pergunta fácil! Você só tem a vontade de mudar um narcisista? Tolinho! Só isso. O perfil, né, o tipo narcisista é um dos perfis mais difíceis de tratamento, né, até porque ele não adere, ele não escuta, né, o Freud, quando foi estudar, ele até considerou, né, que talvez não fosse possível aí, né, lidar com esses perfis, né, de tanta dificuldade, da rigidez com que as pessoas se colocam, são pessoas extremamente defensivas, né? Então, assim, eu diria que, primeiro você tem que ter a consciência de que essa pessoa é assim, né? E se ela quer mudar, né? Porque até algumas pessoas falam, buscam ajuda, né? Mas a gente vai percebendo que é tão doloroso, né? Para o narcisista ele se perceber, né? Porque, como eu falei, ele tem uma ideia sobre ele, de que ele tem tudo, de que ele é bom, de que não tem nada melhor fora dele. Então, imagina como que ele vai receber alguma coisa fora dele, se tudo que é bom está dentro dele. Então, ele fica blindado, né? Essa blindagem impede, como eu falei, inclusive impede a troca afetiva. Né? Então, conversar com um narcisista é uma conversa rasa, né? Onde ele se impõe, geralmente são pessoas muito manipuladoras, estrategistas, articuladas, né? Usam o conhecimento, né? Para se colocar, e no fundo, são pessoas assim muito empobrecidas, né? Porque elas, se a gente pensar em termos do desenvolvimento, aonde elas estão paralisadas, né? Onde elas ficaram fixadas, onde o psiquismo dela ficou retido lá atrás, né? Ela não foi utilizando, ela não foi trocando de recursos, né? Então, assim, eu começo, como eu falei, com egoísmo, né? Eu posso começar a minha vida tendo esse aspecto narcísico, mas ao longo do meu desenvolvimento, eu vou encontrando outras ferramentas, outros recursos, e eu vou abandonando isso, né? Ou diminuindo o uso, a intensidade, eu vou me ampliando, né? E essas pessoas não, elas gostam desse recurso e querem ficar lá. Então, a gente tem esse limite, a gente só pode ir até onde o outro nos permite, né? Para tudo. Miriam. Né? Para tudo. A Miriam é uma grande psicanalista, tem aí mais de 20 anos de rodagem, né, Miriam? 20 quanto? Não, já está chegando a 28. As 28. Conta, né? Você também não quero... que o pessoal faça as contas. Né? Isso mesmo. Fácil, né? Você sabe que na nossa profissão, a única coisa que não fica para trás é da cidade, né? Com certeza. Quanto mais a gente tem, mais rodagem, né? Com certeza. Né? Então, mesmo. assim, a Miriam tem muitos anos de rodagem. Indicaria um filho para ela, se eu pudesse ter, para tomar conta. Já indiquei vários filhos para ela. Não, né? O fato de nós trabalharmos juntos, né, já diz respeito do nível de confiança, né, que a gente tem, né, o que a gente vem construindo dentro do projeto, a seriedade com que a gente leva, né, esse projeto, acho que já diz tudo, né, da nossa relação. Pois é. E aí, Miriam, uma vinheta clínica, assim, pra ilustrar? Isso. Fala um pouquinho, assim, na nossa língua. Vamos lá, o que nós podemos falar, né, sobre uma situação, deixa eu ver. Vou contar uma situação de uma paciente, né, como muita gente está tendo ansiedade, né, essa paciente, ela tinha muitas crises, e ela me contava assim, que ela fazia um trabalho que ela tinha que pegar a marginal, né,
E na marginal, ela se via desesperada, porque a visão começava a ficar turva por conta das crises de pânico, né? E ela queria descer do carro e ela não queria mais trabalhar, e ela dependia de se deslocar por conta disso, e a coisa ficou muito complicada. Lógico, lembrem-se que eu estou resumindo, isso são muitas conversas, né? Né? Então, a gente começou a conversar qual era o medo dela, né? Porque, assim, no pânico, né, existe uma ideia que é um medo de você se desconstruir, né? Um medo de que você vai morrer, não tem nada que vai te segurar, nada que vai te conter, nada que vai te sustentar, como se você caísse num vácuo. Né? Então, a sensação é desesperadora. Inclusive, a pessoa, né, ela fala, eu vou morrer, olha meu coração, né? E realmente, a alteração corporal, você chega no hospital, está tudo alterado, né? Só que a pessoa não morre, né? Então, é algo muito forte. Então, você vê, o desequilíbrio, como eu falei, emocional, provocando um desequilíbrio físico, né? Então, o pânico, ele conta muito essa expressão entre as duas, o físico e o mental. Então, a gente conversava e eu fui investigando, falamos muito sobre esse medo, essa insegurança, essa não confiança sobre ela, de si mesma, que ela não ia poder se acolher naquele momento, e ela não acreditava mesmo, porque ela chamava a irmã, chamava quem pudesse, né? E aí eu falei para ela, tá bom, então vamos simular, vamos pensar que você está lá na marginal e de repente a sua visão começa a ficar turva, o seu coração dispara, sua dor nas mãos, né, que é muito típico, sua perna começa a tremer, o que você pode fazer? Aí ela falou, não, num primeiro momento ela não conseguia nem pensar, ela não conseguia pensar o que ela podia fazer. Olha o estado de mente, né, como fica afunilado. Depois ela disse assim, eu poderia ligar, né, mas aí ela falou, não, mas também a minha visão, né, fica meia turva, né. Depois ela pensou que ela podia ligar para alguém, ela pensou que ela podia parar num posto de gasolina, ela pensou que ela podia acionar um taxista, né, para levá-la para casa. Bom, eu estou resumindo, ela achou alguns recursos, e eu falei, então, tá vendo? Em algum momento, você passou mal a ponto de ir para o hospital? Ela falou, não passei, nunca fui, enfim, então, tá bom, então, a próxima vez, que tal você só tentar começar a pensar, né, sobre essas possibilidades e ver o que acontece? Né? Então, aconteceu isso, ela estava na marginal e disse que começou mais suave, porque a gente já vinha um tempo trabalhando, entrando em contato, né, com as emoções dela, conversando sobre as razões das quais ela se sentia tão vulnerável, tão desacreditada de si mesma, né, tão pouca confiança, né, na vida. E aí ela disse assim, aí eu comecei a sentir tudo acolhido, aí eu lembrei, peraí, não, eu posso ligar para um taxista. E aí ela foi acionando todos esses recursos, e foi muito interessante, porque ela me trouxe assim, olha, eu consegui, eu acabei não parando o carro, né? Os sintomas abaixaram profundamente, eu consegui voltar para casa, né? Então, assim, essa capacidade que eu falo de entrar em contato, de você ir conhecendo que você tem recursos, né? E que aquilo que parece ser terrorífico para você, você tem condição de elaborar, né? Acalma a pessoa, né? Então, ela pensou, eu tenho recursos. Até então, ela não acreditava que ela tinha recursos. E ela usou esses recursos e ela foi sair dessa ideia de abandono, de desamparo total, e se ver como uma pessoa que podia se apropriar de si mesma. Então, esse é um exemplo, né, de quando a gente tem muito medo, né, que não conversa com o seu, fica aderido ao medo. Então, eu tenho ansiedade, eu só estou nela, eu só fico nela, assim como há uma aderência ao pensamento de morte, como agora as pessoas estão apavoradas, eu vou morrer, então alguém pode morrer da minha família, eu fico aderido naquilo. E eu não posso utilizar outras coisas que eu tenho, que peraí, bom, é fato, eu tenho uma ameaça aí, eu tenho um Covid aí ameaçando a minha família, os meus amigos, mas eu também tenho vida, eu estou com as pessoas nesse momento.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando nisso, ou eu vou ligar, vou aproveitar aquela pessoa que está comigo? Miriam, o tema de pânico deu ibope aqui, viu? Talvez um dia a gente marque um bate-papo sobre isso, mas vale a pena. Ansiedade, não vai ter um encontro de ansiedade? Nós temos agendados, aliás, a gente precisa sobre os tipos de depressão, quando é física, quando é... Mas dentro das perguntas, né, primeiro, né, as pessoas se identificaram com a sua descrição, que é exatamente assim que se sentem, né? Mas a Maria do Carmo pergunta se ela já teve, não, pelo jeito não está tendo mais, se ela corre o risco de ter de novo. Então, né, como eu falei, não tem... a gente não pode garantir, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas que vão tendo esse contato com o seu interno, aprendendo a usar os seus recursos, a tendência é isso dissipando. Se eu vou, por exemplo, entendendo que eu não caio num vazio, que sempre tem um chão, né? Vamos dizer, psiquicamente eu tenho um chão, né? E vamos pensar a ideia de morte. E se você morrer? Né? E se eu morrer, talvez seja isso. Aí eu perco medo. Parece que tem sempre algo que é maior, é terrorífico, né? Então a pessoa está sempre achando que tem algo muito, muito grande que ela desconhece. Então ela está sempre com medo. E se você vai podendo, né, entender isso dentro da sua história de vida, porque eu estou falando uma coisa fora da sua história de vida, a gente tem que colocar isso dentro da sua história de vida, não dá para fazer fora, né? Então, assim, eu tenho pacientes, né, que não têm mais o sintoma, né? Não desenvolveu, mas eu não posso, eu não acompanho eles depois tantos anos para garantir, olha, não tem mais, né? Isso eu não posso afirmar. Perfeito. Eu vou inverter aqui, a pergunta da Helena chegou antes, mas a da Thaís complementa um pouco. O medo tem sido uma constante nesse período. Medo de morrer, de perder o emprego, de ficar sozinho e até mesmo de enlouquecer. Que recursos podem ajudar a vencê-los? Então, né, quando a gente vai se dando conta que é o que vamos pensar assim, o que a pandemia está fazendo, né? Ela nos aproximou de ideias que a gente se afastou muito. Eu acho que esse é o problema, né? A gente se afastou muito da ideia de vulnerabilidade, né? O ser humano vem numa prepotência, numa onipotência muito grande, né? Então agora eu acho que esse medo ficou maior. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei aí, Marcelo, pode também dar um pouco a sua opinião, né? Então, assim, o isolamento, com toda essa forma, né, com que a gente passou a viver, tudo muito rápido, um distanciamento, né? Então, as pessoas têm contado muito, esse tempo de pandemia, acho que vale a pena pesquisar, né? Num primeiro momento, as pessoas ficaram muito bravas, muito irritadas, reclamando da bagunça da casa, não estavam habituados a conviver tão próximo com a família, e as semanas foram passando e as pessoas começaram a me contar de coisas muito curiosas, né? De aproximação entre filhos, marido, casal, mas olha, eu confesso que isso começou a aparecer para mais de 30, 40 dias, né? Não estou dizendo que foi todo mundo, não é. Vocês sabem, vocês têm a casa de vocês, né? Mas, curiosamente, eu vi que muitas pessoas, né, começaram a sentir a família diferente, né, porque estavam tão distantes, né, então puderam desfrutar mais de afeto. Eu acho que todo esse nosso medo, né, ele se acalma, né, todo não, mas grande parte dos nossos medos podem ser acalmados quando a gente tem trocas afetivas significativas, né? Então, eu acho que um caminho, né, para se acalmar são trocas afetivas significativas. E, Miriam, eu gosto de lembrar, quando surge isso, o medo é bom companheiro, né? Ele nos aproxima da realidade e ele faz a gente ter contato. Nós não estamos falando do pânico, que o pânico muitas vezes está ligado a algo imaginário, etc. Mas o medo é um bom companheiro. Se a gente tem medo, a gente aproveita para se conhecer um pouco mais, né?
E para se apropriar da realidade. É uma proteção, né? O medo também é uma proteção. O padre Glênio quer falar. Fala. É uma proteção, é isso mesmo. Fala, Glênio. Não, eu aprendi que o medo é um bom companheiro de viagem, mas ele não pode ser o guia da viagem. Né? Porque o guia da viagem tem que ser o desejo. Não é? Afinal de contas, se a gente deixar o medo guiar a nossa vida, a gente vai, sei lá, não caminhar, né? Então, de repente, o medo é aquele cachorro guia, né? Olha, se eu fizer besteira, me morde, ou morde o outro, né? Esse é o medo. É só uma ideia que eu tenho. Sim, eu acho que é por aí mesmo. As pessoas chegam, às vezes, e dizem assim, eu quero perder o medo. E eu falo, não, o medo você não vai perder. Ele vai continuar habitando aí, né? Talvez você precise conhecer por que ele aparece e quando ele aparece. Sim, né? sim. Que desencadeia, né? Tanto medo, né? Uma decisão. Ele vai estar ali, a gente não se desfaz do nosso aparato, né? Dos recursos que a gente tem, não. Mesmo quando a gente não gosta, até da inveja, ela vai ficar lá, ela vai morrer com a gente, viu? Todo mundo tem, vai morrer com a gente. Gente, agora as perguntas estão bombando. A Helena coloca, ao contrário de muitos, me adaptei muito bem em ficar em casa, porém fico receosa de sair para trabalhar, mesmo que sejam 2 dias. Acabo tendo insônia. Né? Helena, né? Helena, estou vendo aqui, né? Eu acho que você está vivendo, né, aquilo que as pessoas estão contando o tempo todo, porque tem uma situação aí fora que nos deixa instável. Né? Então, assim, que bom que você conseguiu, né, ficar bem em casa, né? Isso mostra que você tem uma capacidade de se adaptar muito bem às novas situações e, vamos dizer assim, vai viver melhor quem melhor se adaptar. Né? Então, se vai sofrer mais as pessoas que ficarem rebeldes às situações, né, brigando, vamos dizer assim, com o que está acontecendo, eu não quero, e aquelas que falam, bom, é isso que tem para hoje, é com isso que eu vou lidar. Eu penso que você fez isso, né? Talvez o seu ambiente, a sua capacidade criativa também ajudou você ficar na sua casa, mas eu diria assim, não é fácil sair aí fora, saber que tem uma situação de contágio e ter que se defender, ter que sair para trabalhar. Eu acho que é esperado que a pessoa que sai, eu vejo as pessoas me contando, né? Eu fui fazer compra, eu também passei por isso, né? Então, por exemplo, eu fui fazer o supermercado, a primeira vez, gente do céu, eu voltei, né, num estado, que tensão, que coisa horrível, as pessoas, uma olhando para a outra, segunda vez foi a mesma coisa, a terceira eu falei, chega. Então, se eu tenho que ir, a situação é essa, existe um risco, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os cuidados, né, porque ficou insustentável, né, eu falei, não dá para ficar assim, né, então eu faço algumas escolhas e tento ver se eu consigo administrá-las internamente, eu consegui, então eu falei, não, eu vou lá, eu vou rápido, eu vou fazer tudo que é recomendado, então vai lá, gel, rápido, voltei e eu voltei bem melhor. Então é isso, existe alguma coisa que você enfrenta todo dia, né, então você vai precisando, né? Eu imagino que você trabalha e tem que sair como outras pessoas aí, então assim, quando é necessário, você vai ter que fazer esse enfrentamento, mas tomando cuidado que ele não fique alguma coisa tão grande. Mas você vê, de noite, né, as pessoas que estão saindo ou trabalhando em hospitais, elas falam muito sobre isso, né, sobre os pesadelos, porque o medo volta ali, ó, o risco de vida, opa, eu estou aí, será que eu te peguei? Né, ele vem aí, o nosso interno está em estado de alerta. Então, assim, por mais que a gente tente conversar com ele está ali no estado de alerta. Então, de noite, né, vamos dizer assim, a hora que a gente vai dormir, ele começa a conversar, olha, eu estou com medo. E nessa coisa, chegou num assunto que você gosta, né? Talvez um dia a gente possa até... É outro papo. Começaram a perguntar sobre crianças, né? De que maneira as crianças são afetadas por esse período? A pergunta do Jefferson, né?
E a Patrícia coloca também um questionamento de como lidar com crianças nesse momento de pandemia. E ela também pergunta dos jovens, né? Tá, então deixa eu ver aqui, aparecendo aqui, de que maneira as crianças são afetadas nesse período. Então, assim, as crianças, elas têm mostrado, né, de certa forma, uma boa adaptação, desde que os pais, né, tragam essa situação mais leve. Lógico que aquela família que está mais estressada, essa criança vai sofrer, porque ela está percebendo um clima pesado dentro de casa, né? E também ela vai sentir a mudança da escola, né, a mudança da rotina dos pais, né? Então, às vezes, os pais têm que trabalhar, não podem dar atenção. Então, assim, a vida mudou para elas também, mas a maneira como os pais apresentam é muito importante, né? Então, eu tenho visto, assim, crianças que, assim, reclamam, eles falam que não estão gostando da aula online, porque, é lógico, eles gostavam de estar com os amiguinhos, de brincar no pátio, não dá para dizer que, gostou, né? Então, eles estão sentindo falta, assim, eles verbalizam, né, que não estão gostando. É importante escutar a criança, é importante escutar o adolescente, né, e dizer para ele, é verdade, não está gostoso mesmo, não fazer aquele papel, não, é bom, né, não é não, vou falar para eles o que é fato, eu também não estou gostando, mas você vê, está todo mundo passando por isso, né, mas daqui a pouco a gente vai conseguir, vamos lá, né, então assim, a criança tem essa capacidade, né, então eu diria assim que eu não tenho visto grandes problemas com criança, mas eu tenho visto crianças dando não dá para dizer deprimida, eu falo deprimida, mas assim, tendo momentos de tristeza maior. Então, é importante que os pais identifiquem, é aquela hora, a criança adora brincar, aquela hora que ela fica jogadinha no sofá, quietinha, ela não sabe muito dizer o que ela tem, e se ela para de comer é mais um sinal mais grave ainda, né? Então, assim, ela foi retirada do ambiente dela, então vamos lá, vamos brincar, vamos proporcionar situações gostosas na família. Lógico, às vezes o pai e a mãe têm que trabalhar também, sobra muito pouco tempo, mas dá para no final de semana, né, eu falo assim, então vai lá, vamos assistir, ainda mais criança pequena, né, vamos assistir o videozinho lá que você tinha da sua festinha, vamos falar por vídeo com a vovó, você pode encontrar formas, né, de fazer a interação com ela para que ela não se sinta tão solitária e brincar, estar junto, né, porque ela precisa compensar, ela precisa de uma compensação uma vez que não está com os coleguinhas, né, e a conversa de pai e mãe é uma conversa adulta, né? É importante que os pais saibam brincar também como uma criança. Eu digo assim, não é fácil brincar igual criança, porque a tendência dos pais é aquela coisa, não, mas como pegou fogo, né? Apaga o fogo. Não, a criança está brincando só, deixa a brincadeira pegar fogo, deixa ela passar o sinal vermelho. Não pode passar o sinal vermelho. Ela está brincando, né? Então, assim, esse lado lúdico é importante, as crianças, e ficar observando se a criança, né, está mais acuada, querendo dormir mais, fora daquele horarinho dela, que é esse jeitinho. A criança não chega e fala, nossa, eu estou deprimida, nossa, eu estou... Às vezes elas até falam que estão tristes, né? Outro dia eu atendi a uma e ela estava meio com a carinha meio assim, eu falei, aí tem, né? Eu falei, e aí, como é que tá? E fui até a hora que ela virou e falou assim para mim, eu sonhei, aí o sonho dela foi horrível, né? Era sonho de Covid, que as pessoas morriam, aquela coisa, e aí a gente foi conversando sobre isso, né, e falar a verdade, né, que dá medo mesmo, né, que ela também tem medo, né, e não ocultar, né, porque senão fica aquela coisa, ela tem motivos para ter medo, é fato, você tem medo, ela também tem medo, ela também está estranhando tudo isso, né? Então, assim, não exagerar, né? Vamos dizer, os pais como adulto, a gente espera que o adulto, né, tenha um controle melhor das suas emoções para que a criança não seja afetada. Mas, como eu digo, nesse momento de pandemia, às vezes, o adulto, né, ele perde o controle mais facilmente e essa criança vai assistir, né, como nós estamos em confinamento, ela vai assistir mais isso, né, então esse ambiente familiar não está do jeito que a gente gostaria. Legal. Fala, Francisco.
Não, na verdade eu tenho uma... Eu posso confessar com você, Miriam? E você me dá absolvição, por favor? Inverter os papéis? Exatamente. O pessoal que está assistindo aí sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos muitas crianças que são muito mal acostumadas por nós, né? Então, na verdade, o que a gente tem hoje na nossa paróquia, na nossa comunidade, são crianças que precisavam ser mais amadas e mais limitadas, dar mais limite pelos nossos pais. Ou não? Concorda comigo? Manda um comentário aí, por favor. O limite é importante, ele é saudável, porque o limite, eu falo assim, que ele ajuda a dar o contorno necessário para a criança. Ela não tem ainda, ela está se desenvolvendo, assim como o adolescente também, né? Ele está em desenvolvimento, então ele conta, né, com a família, com a estrutura da escola, para que no final ele tenha, vamos dizer assim, esse contorno, né? Então, depende muito desses ambientes ainda, né? O adulto já não, ele já se formou, né? Então, a presença dos pais e dizer o sim, o não, aprender a se frustrar. Olha só, que duro, eu diria, para aquelas crianças cujos pais não ajudaram a elas aprender a se frustrar diante de uma pandemia, onde a gente está se frustrando todo dia, o tempo todo, sendo assim, surpreendido a cada dia com uma notícia, com uma situação nova, tudo está mais difícil, né? Será que a gente está preparando os nossos filhos para essa realidade? Será que a gente está preparando para o que vem pós-pandemia? Ou a gente está deixando, né, eles numa facilidade muito grande que a vida não está correspondendo, né? Esse fortalecimento é importante para a vida, né, para o sucesso, vamos dizer assim, na vida aí emocional, né, de trabalho, enfim, para tudo. Então, eu concordo que isso existe, sim. Uhum. Você falou do adolescente, voltando um pouquinho na questão da... Só aproveitando até para colocar, daqui a 2 semanas nós vamos ter a Clarissa, né, que vai estar falando das manifestações em adolescentes e jovens, né, todas essas coisas, né? Mas a pergunta está aqui agora. Tá. Por que são ansiosos por natureza? Tem um rapaz de 17 anos em casa. Como lidar com os jovens? Eles são ansiosos por natureza? Como nós falamos, nem tudo não tem regra, né? Mas eu diria assim, que o jovem ele tem uma necessidade, né, de se agitar, até por conta dos hormônios, né? Às vezes os hormônios estão ali, né? Tem momentos que eles se sentem muito ativos, tem momentos que eles vão estar muito letárgicos, né? Isso acontece mesmo, né? E tem uma questão, uma relação deles com o tempo, né? Eles têm uma ideia de que tudo está passando rápido, então eles precisam fazer muitas coisas, né? Então isso faz parte das características do adolescente, né? Então, são manifestações desse tempo da adolescência que depois se acalma, né? Ou, se for uma característica da pessoa, um traço de personalidade, aí é diferente. Mas é assim mesmo que acontece, por essa oscilação, né? Eu tive um caso interessante de um adolescente jovem, né, que falou para a família, né? Como é bom a gente ter família, não? Descobri. Que ótimo, né? Mas olha, gente do céu. Marcelo, deixa eu só fazer um apontamento que eu acho Sim. muito importante. Assim, nós falamos de alguns mecanismos de defesa e eu quero ressaltar o da negação, que é aquele onde eu faço de conta que eu não estou vendo, porque se eu ver dá muito trabalho, então eu não quero ver, né? Porque é doloroso. Então, fiquem atentos, né? Quando esses jovens ficam prostrados no sofá, dormindo no quarto o dia inteiro, principalmente nesse momento de pandemia, e os pais dizem assim, não, mas é porque ele é adolescente, ele está assim porque ele é adolescente. Né? Então, a gente não pode fazer vistas grossas, como a gente diz, negar, né, que esse momento não dá para ficar no quarto o dia inteiro, né? É preciso se movimentar,
Mas ele quer ficar o dia inteiro no videogame, né? Porque não tem o que fazer, né? Não dá para ficar. É perigoso, emocionalmente prejudicial, muito, muito, muito para a saúde. Aproveitando, olha, a Bia está aqui, ó. A Beatriz pergunta. E quando a pessoa não tem trocas afetivas significativas, família desestruturada e poucas relações? Famílias desestruturadas, poucas relações. Então, né? Como eu disse, a gente precisa primeiro querer viver, né? Então, a gente conta com a nossa força de vida. Se essa pessoa tiver uma boa força de vida, ela vai poder recorrer a outras pessoas. Então, por exemplo, acho que a gente tem muito isso no projeto, não é, Marcelo? Uhum. Né? Quantas pessoas que a gente tem que se engajaram no projeto porque se sentiam sozinhas, né? Desamparadas e se engajaram. Né? Então, isso depende, acho que muito da capacidade da pessoa, né? Da força de vontade dela de se engajar em algum lugar, né? E perceber que tem possibilidade, né? E não ficar ali, eu não tenho, eu sento e choro, né? Eu nunca tive e não vou ter. Não, eu não tenho, aonde eu posso encontrar? Uhum. E até que ponto eu não estou recebendo ou os outros de fato não estão me dando? Que muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de receber o afeto e a troca, né? Aí a gente precisa ter um conhecimento melhor do caso para saber se é isso ou é aquilo, né? A gente está tentando responder de uma forma mais superficial, né? E a Bia lida bem com isso. Olha, bom, tem as perguntas. Já que estamos com criança, eu vou pular para Dolores. Minha filha perdeu o medo de dormir sozinha. Meu filho ficou mais calmo. Eu descobri que gosto de ser dona de casa. Ficar em casa trouxe benefícios para a relação familiar. Sabe, Dolores, eu tenho ouvido muita gente falar isso. Aliás, tem uma pessoa que ela dizia para mim, mas eu não entro na cozinha nunca, né? Não gosto, não quero. E assim eu conheço ela há anos. E nesse momento, com a filha também em casa, elas resolveram que elas iam fazer algumas coisas na cozinha. Então, foram fazer cupcake, bolo. Gente, agora, cada semana ela me conta de coisas que elas fizeram na cozinha, porque elas não só descobriram, né, o cozinhar, né, mas o gosto de estar juntas e a conversa que elas têm, de tomar aquele chazinho do final da tarde lá que as duas tomam, enriqueceu a relação. Então, assim, eu acho que a gente tem momentos social aí, a gente viveu um momento social em que parece que era vergonhoso gostar de serviço de casa, né? Então, não pode gostar porque é feio, né? E está tendo uma descoberta. Eu vejo muita gente falando assim: nossa, mas é tão mais fácil, eu gostei, eu senti prazer. Por quê? Porque não estava dando para fazer. As mulheres estavam tão sobrecarregadas, né? Então, trabalho o dia inteiro. Você acha que não é que você não gosta de fazer? Talvez no final do dia você esteja tão cansada que você não consiga fazer. Né? Então, se sobra tempo, você descobre como é gostoso estar com seus filhos. Talvez você não esteja tão disposta no final do dia, aquilo fique muito pesado, porque você trabalhou demais. Então, a gente está entendendo também a nossa relação de trabalho com o trabalho. Né? Olha, o trabalho está tirando o quê da minha vida? Né? Outro dia uma pessoa dizia assim, olha, houve uma redução na carga horária da minha empresa. E para dizer a verdade, se eles me deixassem permanecer assim, eu gostaria que ficasse assim, mesmo com a redução, porque eu estou podendo fazer tanta coisa mais gostosa. Então, eu acho que esse tempo, como eu falei, o tempo da pandemia tem trazido muitas mudanças, né? Mas ela também tem trazido mudanças boas, não é só atropelo, né? Reclamação, porque eu estou fazendo isso a mais, eu estou fazendo aquilo a mais, né? As pessoas estão descobrindo gostosamente estar com o outro,
né? Como você falou, estar com o filho, estar com o marido, né? Com quem você convive dentro da casa. Que bom, fico contente que você fez essa descoberta. Aliás, é uma oportunidade da gente pensar, né? Pais, mães que não tinham tempo para os filhos, porque só tinham muita responsabilidade, muito trabalho, etc. Que de repente pensar, né? Por que eu valorizava tanto o trabalho? Né? Que muitas vezes pode ser até um vício, né? As simples coisas de achar que vai ser punido se não trabalhar 14 horas por dia, né? A gente fala de vícios, mas o trabalho muitas vezes tem até nome, né? Workaholic, né? Das pessoas que priorizam tanto o trabalho e quando chegam em casa não tem tempo nem para conversar. Estou cansado, trabalhei muito, né? E não pode brincar com o filho, não pode... Né? Então, a gente vai aderindo, né, Marcelo? É isso que eu falei. A sociedade vai contando algumas coisas e a pessoa não para pensar se aquilo é verdade ou não, né? É bom estar com o filho, né? É bom, talvez, trabalhar menos. Lógico que isso envolve uma questão da renda na casa. Mas é o que eu falei, eu estou ouvindo pessoas falarem que preferem diminuição na renda para ter um ganho de horas dentro de casa, né? Então, que legal que as pessoas estão desconstruindo algumas coisas. Eu não sei se você perguntar, então, vai mudar, as coisas vão mudar, eu não sei, mas só a possibilidade, né, da pessoa ter desconstruído essa ideia, eu acho que já é um avanço. Eu que vivi muito o mundo corporativo, tenho certeza que as empresas vão descobrir que não precisavam de tantas reuniões, que não precisava viajar para conversar, para resolver um problema, né? Eu acho que vão aprender que dá para fazer uma reunião virtual sem precisar horas de trânsito. Mas também, né, eu tenho assistido uma outra coisa, Marcelo, que é assim, muitos locais, e aí cabe vocês pensarem se vocês estão dirigindo esses locais também, que estão negando a pandemia, né, e fazendo de conta que não, que tudo está igual, que tudo vai ficar igual, e que nós vamos ter que trabalhar da mesma forma, esquecendo que as pessoas estão sofrendo, como eu falei, né, essas mudanças dentro das suas casas, todo esse medo que está pairando no mar, né, que as pessoas estão apontando aqui, olha, eu estou com medo, eu sinto insônia, tem semanas que eu estou mais disposta, tem semana que eu não estou. Todo mundo está passando por isso, né? De um jeito ou de outro, com uma manifestação X ou Y, mas as pessoas estão no estado alterado, né? E tem um grupo que parece que está assim numa negação e assim absurda. Aliás, a Ana está falando aí, ó, agora é hora de reavaliações, o que era prioridade de verdade, né? Aliás, Ana, passou uma pergunta, ficou lá para trás, não estou achando, que você pergunta da questão da dificuldade de sono, né? Isso é um dos sintomas, como é que você vê isso, Miriam? Volta, por favor, Marcelo. Eu estou procurando. Ela falou que do perder sono, do não conseguir dormir, de acordar e ter dificuldade de voltar a dormir. Né? Estou com sério problema no meu sono. Durmo, tenho sonho, que estou morrendo e acordo muito assustado. Então, vamos dizer assim, né? Na hora que você dorme, né? O seu inconsciente, né? Tem a oportunidade de conversar com você, né? Então, se nós estamos vivendo, vamos dizer assim, durante o dia ele está lá quietinho, só assistindo as coisas que estão acontecendo, né? E sofrendo todas as modificações, né? E a hora que você vai dormir ou entra em sono, né? O inconsciente pode dizer, olha, aqui dentro eu estou morrendo de medo, né? Então aí aparecem os sonhos, os pesadelos, porque é como o interno está vivendo. Né? Então, é mais difícil, vamos dizer assim, depois de um sono intranquilo, ou então a pessoa nem quer dormir, né? Vamos dizer, ela demora para dormir, porque ela não lembra, talvez ela não vá lembrar das perturbações do sonho dela à noite, né? Mas ela provavelmente teve um contato inconsciente muito agitado, o interno dela está agitado. Né? Tem pessoas que
estão indo dormir muito tarde, estão alterando muito, né? Então estão trocando, falam que estão trocando, né? O dia pela noite. Eu falo, lógico, né? Porque durante o dia está tão difícil viver o dia sem as coisas que você fazia, não é? Então, durante o dia você saía, você trabalhava, você ia comprar alguma coisa, você ia no banco, fazia milhares de coisas. Agora você sai, como eu brinco, né? Você sai da cozinha para o quarto, para a sala e volta, né? Então, assim, a pessoa troca, né? Porque está muito frustrante. Então, à noite é tipo assim, à noite não tenho o que fazer, eu já estou conformada, é mais ou menos essa a ideia, tá? Legal. Tem várias perguntas que acho que você já respondeu em parte, né, sobre como lidar com a ansiedade das crianças e até algumas ideias, tipo fazer um teatrinho, né? Mas tem uma pergunta que veio quando a gente estava do Wilson. Doutora, quando a pessoa passou muito tempo da vida focado na carreira e agora está sendo obrigado... Peraí, antes da pergunta, o Padre Glênio queria comentar algo. Fala, Padre Glênio. Pode seguir? Não, pode fazer. Uhum. Doutora, quando a pessoa passou muito tempo da vida focada na carreira e agora está sendo obrigada a trabalhar em home office e percebe que não consegue se aproximar dos seus entes por desconhecê-los. E de fato, né, acabou ficando desconhecidos, né? Então tem um percurso para ser construído, né? E vai depender não só daquele que se afastou, né? E do outro quanto ele deixa chegar perto, né? Porque tem aí, vamos dizer, uma dor. Não sei se você está falando de pai e filho, se você está falando de marido e mulher, né? Então é um tempo de reconstrução, né, de estranhamento, porque as pessoas têm trabalhado tanto, né, e agora que ficaram perto, muitos casais têm brigado, muitos filhos e pais têm brigado, porque não estavam acostumados num nível de intimidade, né, então vai ter que ser reconstruído, né, esse laço tem agora tempo para ser revisto, então boa sorte aí na sua reconstrução. Prontinho? Alguma coisa? Marcelo? Alguma outra questão? Desculpa, eu estava no mute, esqueci de ligar. Eu estou vendo o silêncio aí, né, gente? O que está acontecendo? Não, é que pegando nessa fala, o Sandovaldo perguntou sobre como sairemos. Ah lá, Marcelo. Fala, Marcelo. Pode falar. Não, eu acho que a Miriam colaborou muito com a gente. E eu acho também que ela pode responder aí a Sandovaldo. Vai. Manda, Sandovaldo. Do Sandovaldo, como sairemos dessa crise? Melhores, piores? Sim. É uma boa pergunta, né? Porque as pessoas querem ouvir o quê? Que nós vamos pergunta de 10 milhões de dólares. Não, a vontade, né? E o desejo é responder assim: olha, nós vamos sair muito melhores, né? Mas eu vou dizer para você que uma parte das pessoas, eu acredito que vão sair melhores e uma parte vão sair piores, né? Porque a gente já está vendo isso, né? Então, assim, aquelas pessoas que vão se cuidar, querer se desenvolver, né? Eu tenho certeza que vão olhar para o outro, vão pensar em se reconstruir como sociedade, como grupo, vão sair melhores. Mas aquelas pessoas, né, que fazem uso, vamos dizer, da sua pior parte, vão continuar fazendo uso da sua pior parte. Eu não tenho ilusões, não. Eu acho que isso sempre aconteceu, é assim que eu vejo. Fala, Padre Glênio. Não, acho que isso é muito certo, assim. Eu tô aqui sonhando com a minha família, meu pai, minha mãe. Estão me ouvindo? Estamos. Miriam, tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, eu fico sonhando assim. Quem sonha bem, sonha bem. Quem sonha mal, sonha mal.
O sonho depende do sonhador, como diz o Freud, ou não? Sim. Uma pergunta? Sim. O sonho é pessoal, ele é sempre... Não, é uma afirmação. Né, uma expressão do seu mundo interno, né? Então, aquilo que vai estar aparecendo no seu sonho é aquilo que está acontecendo, as inquietações do teu interno, do teu inconsciente vão estar ali sendo apresentados, assim, algumas, né, percepções do seu dia a dia assim, mesclado, né, que eu falo ali, vão estar sendo apresentado no teu sonho. Uhum. E ele não tem uma explicação que serve para todo mundo. As pessoas querem, sonhei com isso, significa isso? Não. Cada um, né, para cada um, aquele sonho tem um significado. Às vezes a pessoa pode até ter o mesmo sonho e naquele dia, aquele sonho teve uma relação diferente, um significado diferente com o contexto que você está vivendo. Também isso é importante. Sim. Uhum. Miriam, nós estamos aqui há praticamente 15 minutos do nosso tempo. Okay. Eu não sei se você tinha pensado algumas coisas que era importante falar e não vieram perguntas e você quer complementar a sua reflexão. Olha, eu acho que a ideia, né, de desenvolver aí recursos para lidar com a pandemia, né, é exatamente isso. Você olhar para dentro de si, ter um conhecimento sobre os aspectos, né, seus internos, então, assim, conhecer, né, as suas habilidades, conhecer as suas fragilidades, né, os seus defeitos, né, quando isso aparece no contexto da sua vida, né, e dizer, bom, o que tá tomando o meu ser, o que está tomando, né, as minhas emoções? Isso daqui é melhor nesse momento ou isso é pior? Né? Porque ter a resposta, cada um vai ter que construir, ela é construída a partir dessa observação. Então, por exemplo, né, se eu vim hoje aqui, né, e eu comecei a sentir uma ansiedade, uma preocupação desse desconhecido, eu paro e falo, calma, né, vamos lá, Miriam, do que você está com medo? Eu estou com medo do que podem pensar, eu estou com medo de errar, eu estou com medo... Aí eu começo, mas peraí, isso é tão importante, né? Vamos escolher um outro recurso, né? O que é mais importante? O seu medo e ficar paralisada, ou é mais importante você aprender? Então, eu vou estabelecendo, eu vou fazendo escolhas. É mais importante eu fazer esse enfrentamento, usar o meu recurso de vida, né? Outras pessoas talvez escolham ficar mais acuada, né? Então, isso é que vai dar o produto final, né? Aquilo que você vai, como você vai fazer diante das situações que você vai ter que enfrentar nessa pandemia, nesse tempo, né? Onde as coisas são apresentadas muito rapidamente, né? E você fica, bom, o que eu vou usar de dentro de mim? Né? Qual o meu melhor recurso? Então, não dá para dizer, use esse daqui. Às vezes, a gente até precisa dar uma exageradinha na nossa onipotência. Às vezes, a gente precisa pegar a rédea das coisas. Mas, como eu falei, tomando muito cuidado em observar a intensidade disso, né? Para que ela não chegue no ponto do desnível. Então, eu acho que era essa a ideia que eu queria propor aqui para as pessoas observarem dentro do seu emocional. Porque, né, a pronta do que fazer, né, só na sua terapia pessoal você vai dar. Não é nem que o terapeuta vai dar para você, você vai construir juntamente com o terapeuta. Talvez esse seja um grande desafio, né, porque muitas pessoas querem ir para a terapia ou ficam decepcionados porque não teve a resposta, né, a resposta que queria. Né? Como você não... Mas o que eu faço? Vem com aquela pergunta, e o que eu faço agora? Peraí, eu não sei o que você pode fazer, mas me conta aí, como é que você costuma reagir? Né? Por que você reage dessa forma? Né? Não teria uma outra ferramenta diante dessa situação para você reagir? Você já tentou usar um outro jeito? Não tentei. Então vai lá, tenta ver o que você quer. Mas não quero. Então não quer, tudo bem. Perfeito. Essa é a ideia. Padre Glênio, sobre o nosso tema, né, ou construção, né, de recursos emocionais, o que você falaria para a gente fechar o tema?
Alô? Ixi. Estão me ouvindo bem? Agora? Olá. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá ruim, né? Tá ruim para você? Deixa eu Marcelo, pode fechar. falar você. Tá. Acho que eu fui. Quando eu vejo esse tema, eu sempre volto para a questão minha, né, de origem, que eu venho da psicologia social, e meu mestre dizia que saúde é adaptação ativa à realidade. Né? Eu acho que a gente lidar com os recursos emocionais, a gente não pode esquecer que a gente tem que estar se adaptando ativamente à realidade. Né? Se estou numa guerra, dar um tiro em alguém é o esperado, e mexe com meus valores, mexe com toda a minha estrutura. Sentir medo é esperado. Sentir medo é esperado. Né? Então, eu vejo que a gente fica muitas vezes com esse desejo de saber como ou de ter uma receita, e a gente tem que estar muito atento que a gente não tem informação nenhuma para frente, a gente não sabe nada do que vai acontecer nem por quanto tempo, e a realidade é o presente, né? Quer dizer, é hoje, eu tenho que ficar em casa, tenho que trabalhar remoto. Né? Como é que nós vamos sair? Cada um vai sair com o seu equipamento, né? com o seu recurso emocional. Né? E acho que foi muito legal o bate-papo, as pessoas trouxeram reflexões, tivemos relativamente quase nada de pedido de receita, acho que eles entenderam bem. Né? É isso daí. Né? Esse ponto, Marcelo, que você colocou da realidade, eu acho que é um ponto essencial mesmo para ser colocado, porque, assim, é tão difícil a gente olhar para a realidade, é muito mais fácil a gente ficar brigando, né, porque o outro não fala aquilo que a gente quer, porque o noticiário não fala que tem uma vacina, né, então a gente vai se inquietando porque a gente queria uma outra coisa, e não olhar para o que a gente está vivendo, mas é só olhando mesmo, né, como eu falei, olhando que a gente pode perder entes queridos mesmo, que a gente tem uma série de dificuldades para ser enfrentado, que a gente põe a mão na massa e constrói alguma coisa. Para isso, como eu falo, é preciso ter vontade, vida, e não ficar preso ao desânimo e alimentar o que eu chamo de força de morte, né? Aquele desânimo. É um esforço grande, mas ainda é melhor. Aliás, Padre Glênio, veio uma pergunta que vai para você. Tem uma pergunta que vai para você. Né? Como buscar a orientação de Deus neste momento? Igrejas e templos fechados. Está livre ajuda, mas quem não tem, como orientá-los? Miriam, está me ouvindo? Tá. Miriam, está me ouvindo? Sim. Ok. A questão não é Deus, né? A questão é o interior da gente. Deus mora dentro da gente. Né? Então, assim, se alguém procurar o interior, vai achar lá dentro. O meu áudio está muito ruim, a minha internet está muito ruim, mas assim... Não. Um pouco cortado. Tem um assunto que a Miriam que conversamos... Posso entrar um pouquinho? Eu ouvia um filósofo dizer, e eu achei bem interessante, ele dizia assim, aqueles que têm uma crença são mais felizes. É isso que eu diria, aqueles que não têm vão ter mais dificuldade. Sem dúvida. Agora, aproveitando o tema, além disso que conversamos, eu teria uma pergunta que eu combinei com a Miriam, né? Uma fala que eu combinei com a Miriam, e aí nós três estamos juntos, os três diretores do projeto. Né? O projeto Integração, a gente continua com atendimento, tem que ser online, né? Mas estamos disponíveis, temos recebido pessoas que muitas vezes não querem nem terapia, querem conversar por uma situação. A gente continua atendendo. Aos que não conhecem o projeto,
a gente tem um site chamado integraação, sem cedilha, sem tio, .org. E vocês podem entrar no Integra Account, vocês colocam aí, já está. Preenche uma ficha, diz da sua queixa, nós vamos procurar alguém próximo de você que vai começar a te atender por Skype, por WhatsApp, né? Mas que depois, quando passar da pandemia, poderá atender pessoalmente. Agora, veio a outra coisa. Você fala ou eu falo, Miriam? Da nossa oferta. A gente ficou pensando, né, em oferecer atendimento para o pessoal que trabalha, né, em hospitais, na limpeza, diretamente ligado à limpeza. Conversamos com os psicoterapeutas, eles se disponibilizaram a oferecer um limite de horário, né? Seria um atendimento de fato gratuito, porque nesse tempo de pandemia a nossa oferta social, né, sem custo para essas pessoas, tem um limite de tempo, e a gente está agora esperando a demanda, quem se interessar, né, por esse trabalho. Também a ficha vai ficar online, né, Marcelo? Sim, está lá. Já tem a ficha para atendimento online, já. Já, né? Então, as pessoas podem nos procurar. Agora, temos pessoas aqui que conhecem hospitais, e a gente tinha falado, né, que no mercado tem muita gente oferecendo atendimento a enfermeiros, a médicos, e a gente não viu esse apoio às pessoas que estão lá vendo, né? Seja pessoal de segurança, pessoal de limpeza. Conversamos até, nos preocupa muito, como é que estão esses coveiros lidando com este tanto de sepultamento. Né? Então, aqueles que tiverem contato com alguma organização, que virem que podem receber esse atendimento, entre em contato com a gente faz uma divulgação, um convênio lá, né? Mas o serviço, como a gente falou, é previsto para 3 meses, né? E é gratuito. Gratuito, né? Que imagino que é para as pessoas ficarem assistindo o que eles estão assistindo, né? Quer dizer, e na impotência, né? Eles podem limpar e não podem fazer nada, deve ser muito difícil, né? A outra coisa, então, falamos do projeto de integração, falamos desse serviço, e o próximo é... posso fazer sacanagem ao vivo com você, Miriam? Olha lá, hein? No susto. No susto. A Clarissa, que viria semana que vem, teve uma cirurgia na família, e ela está com dificuldade de preparar, ela queria preparar o encontro, que era uma coisa mais técnica que ela ia dar, né? Você topa fazer sessão dupla e a semana que vem a gente fazer um bate-papo mais centrado na questão das crianças? Você quer convidar alguém para vir junto? Eu acho que a gente precisa amadurecer a ideia, sim, a gente pode propor, né? Eu acho que o importante é dar oportunidade também para outras pessoas, eu sempre gosto disso, mas a gente pode estar conversando, sim, sobre as crianças, não só voltado, eu acho, para essa questão de pandemia, né? Mas de uma maneira geral, é sempre muito gostoso conversar sobre crianças, eu gosto. Perfeito. Vamos ok. Primeiro, muito obrigado, né? Uma delícia, a gente não pode fazer reunião nem conversar, mas conseguimos 1h30. Mata um pouquinho a saudade aí de bater papo, né? E eu espero que as pessoas possam aproveitar e sair desse bate-papo aí com muita vontade de viver, de enfrentar aí esse momento de pandemia, enfrentar aí o que aparece para cada um como desafio aí nessa nova temporada aí. Perfeito. Dizendo o seguinte, só para você, né, não sei se você ficou vendo, mas nós chegamos a ter 70 pessoas na sala batendo papo. Poxa, que bacana! Uau! Uma média bem acima de 50, foi muito legal. O pessoal da Pastoral da Comunicação, da PASCOM, prepara esse vídeo e disponibiliza no nosso canal. Então, quem não pôde acompanhar hoje, ou quem assistiu e quer compartilhar com outras pessoas, pode
pode compartilhar, vai estar disponível, né? Não sei, o pessoal da Pascom aí, quanto tempo demora para entrar no ar o vídeo? Assim que a gente encerrar a transmissão, o vídeo já vai estar disponível. Que legal. E fica também, né, Marcelo, o convite para as próximas semanas, porque as pessoas vão se sentindo mais à vontade para fazer as perguntas, vão entendendo melhor, né, o que é esse aparelho psíquico, né, tirando talvez algumas dúvidas aí que a pessoa no momento não se sente à vontade para colocar, talvez ela durante a semana ela pode preparar a pergunta, trazer para a gente, né? Então, eu espero que tenham outras participações aí nos temas variados que a gente está colocando. Por enquanto, ainda vamos ficar girando um pouco em torno de pandemia, porque é o tema que está agoniando todo mundo. Mas é aquilo que eu falei, a pandemia, né, ela está acontecendo, ela está perturbando as pessoas, mas os desafios que a gente está vivendo, né, o que acontece? A pandemia só veio aguçar aquilo que está dentro da gente. Então, assim, o medo já estava lá. Então, ele só aumentou. A ansiedade estava lá, ela só aumentou, né? Como eu falei, tudo isso está dentro de nós, né? Mas agora está aumentado. Em outras situações de vida, que não seja a pandemia, isso também pode vir a acontecer. Então, a pessoa vai poder aproveitar tudo isso que a gente está falando para situações, eu espero, muito mais leve do que uma pandemia, com certeza. Mas, pegando o tema inicial, não faça da pandemia um pandemônio, né? Lida com a realidade. Pandemônio, vamos esclarecer, é aquela confusão que você vai espalhando para todo mundo, porque a gente vê isso também, de repente eu estou com medo, aí eu ligo para um e falo, nossa, mas você viu, eu senti isso, eu não estou dormindo à noite, você também está dormindo, e aquilo vai se alastrando, vai inflando, né, e daqui a pouco está todo mundo com aquela sensação horrível, espalhando, então não vamos fazer isso, né? Muito obrigado. Né? Eu acho que o Padre Glenn já está preparando a próxima, né? Sim. Muito obrigada, está todo mundo aqui agradecendo muito a sua presença, como foi esclarecedor, né, esse bate-papo. Perfeito. Obrigada, e pessoal. Obrigado aos psicanalistas que acompanharam, tem algumas pessoas que trabalham com a gente, né? Se preparem, queremos vocês aqui conversando, respondendo. Vamos trazer eles aqui, sim. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.